Saudações, galerinha do 9º ano, né? Pessoal, tudo tranquilo, tudo em paz. Gente, olha só, a nossa aula de hoje, tá? A nossa aula do dia 15, olha só, dia 15 de julho, né? Chegamos então à metade do mês de julho, né? Passou rápido, né? Ainda ontem nós estávamos no início da pandemia, né? E hoje já estamos praticamente no final do mês de julho. Seria bom se fosse o final da pandemia, mas isso aí... Mas vai chegar. Calma aí que vai chegar, né? Nada é para sempre. Nada é eterno. Só Jesus Cristo. Então, certamente, isso vai acabar. Tá? E enquanto não acaba, a gente vai, né, seguindo a nossa vida de acordo com a graça do nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, vamos lá. Gente, eu passei atividade para vocês do livro da página 160 e da página 161. Então, olha só, presta atenção aí, tá? Eu não vou fazer a correção dessas atividades, eu não vou poder demonstrar. Por quê? Porque eu estou sem acessórios para isso, eu estou sem condições, digamos assim, né? No momento agora eu estou sem uma lousa, né? Então não tem como eu demonstrar, mas o que vale é as respostas, é o gabarito, e isso eu vou te fornecer, tá? Numa outra ocasião a gente vai estar mostrando isso aí passo a passo para vocês. Até mesmo quando estivermos falando, né, quando estivermos tratando de outros assuntos também, a gente vai estar revendo, fazendo uma revisão de algumas coisas que vocês não entenderam, alguns tópicos, não sei, quando estivermos também trabalhando em um outro aplicativo, que é o Zoom, né? Então, a gente vai estar passando essas informações para vocês de acordo com as nossas possibilidades, tá? Então, olha só, a primeira questão da página 160, que só existe ela, diz o seguinte: quais são os coeficientes A, B e C da função quadrática dada por f de x? Lembrem-se que esse f de x pode ser o y, é o y, tá? Escrito de uma outra forma. Então, f de x é igual a 4x² mais 10x mais 6. Gente, isso é uma função do segundo grau. Por quê? Porque o coeficiente de x², ou seja, o coeficiente de A, que é o x, ele está elevado ao quadrado, ou seja, o expoente dele aí é 2, tá? Não é só o x, é x ao quadrado, então é uma equação do segundo grau. É isso que difere uma equação do segundo para a equação, é isso que difere, perdão, uma função do segundo para o primeiro, tá? Então eu quero os coeficientes. Então, coeficiente é tudo que está acompanhado das letras, não é isso? Então, quanto vale o meu A? Quem está acompanhado do x² é o valor de A. Então, no caso aí, o A vale 4. O B é quem está acompanhado do x, no caso é o 10. Então, B é igual a 10. E o termo independente, que é o termo C, é igual a 6. Então, como fica a resposta dessa questão, da primeira questão aí, da página 160? Nós vamos ter A igual a 4, vírgula, B igual a 10, vírgula, C igual a 6. Somente isso e mais nada, tá? Sem muita história aí. Tá, agora a gente vai passar para a página 161. Nós vamos para a questão 41. Diz o seguinte: quais das leis de formação correspondem às leis das funções quadráticas? Então, o que ele está querendo dizer na questão é qual é a lei de formação de uma função do segundo grau, tá? Então, toda função que é escrita por y, que é igual a x² mais bx mais c igual a 0, isso é uma função do segundo grau. Então, nessa questão 41 da página 161, você vai marcar as alternativas que você tem uma equação do segundo grau, tá? Que obedecem à lei de formação da função. Então, as alternativas são
o item B, tá? Marquem o item B, o item C, tá? E o item E, tudo bem? O item E. Os demais itens não são funções do segundo grau, portanto, você não pode marcar, tá? Vamos então para a questão 42. Na questão 42, está escrito assim: escreva a lei de formação da função quadrática cujos coeficientes são. Você vai fazer o contrário do que você fez na primeira questão da página 160, né? Lá ele pedia para você tirar os coeficientes. Aqui ele te dá os coeficientes e pede para que você monte a função. Então você tem o A que vale 2, o B vale menos 1 e o C vale 10. Então, se o coeficiente A vale 2, então quem vai estar acompanhado desse coeficiente? X quadrado. Então, você vai ter 2, ou melhor, você vai ter Y ou f de x, tanto faz, né? Melhor colocar o y. Então, y é igual a 2x quadrado. Aí, qual é o outro coeficiente? O B. 2x quadrado menos 1x, ou seja, menos x, você não vai colocar o 1x, você vai colocar menos x, porque só tem 1x, então fica subentendido, você já sabe que ali só tem 1x, então não precisa colocar o numeral 1 acompanhado do x. Então, repetindo, y é igual a 2x quadrado menos x mais 10, é a resposta do item B, do item A, melhor dizendo. Item B, o A vale 3, o B vale 0 e o C vale menos 2. Então, significa dizer que você tem uma função aí do tipo incompleta, né? Você só tem o A e o C, você não tem o B. Então, como é que fica pela lei de formação? Y é igual a 3x quadrado menos 2, tá? Essa é a resposta. Do item C, nós temos aí A é igual a menos 5, B é igual a 33 e o C é igual a 0. Então, como é que fica? Colocando na forma de função. Y é igual a menos 5x quadrado mais 33x, ok? No item D, A é igual a menos 9, B é igual a menos 6 e C é igual a 1. Então, nós vamos ter Y que é igual a menos 9x quadrado menos 6x mais 1, tá? E vamos passar então agora para questão 43. Questão 43 diz: considere a função de variável real dada por y é igual a x quadrado menos 4x mais 3 e determine os valores de y quando o x vale 1, menos 1 quer dizer o x vale 0, o x vale 1, o x vale 2, o x vale 3 e o x vale 4. Gente, o que vai acontecer? Você vai jogar, tá? Você vai jogar todos esses valores na função. Claro que um de cada vez, tudo bem? Por exemplo, você vai pegar a função. Que função você tem? Você tem x ao quadrado, tá? Isso está no teu livro. Você tem x ao quadrado menos 4x mais 3. Tudo isso é igual a y, correto? Então, você tem y é igual a x quadrado menos 4x mais 3. Sendo que no item A, o teu x ele vale menos 1. Então, aonde tem o x, tu vai colocar o menos 1. Tu vai substituir esse valor na função. E assim como tu vais fazer com o item A, tu vai fazer com todos os outros itens. Ou seja, é um valor numérico de uma expressão algébrica, tá? Então, você vai pegar y, repetir o y é igual, no lugar do x, você vai colocar o valor que vale do item A. O x, no caso, vale menos 1, então você vai colocar menos 1, abre parênteses, coloca o quadrado, porque é um valor negativo, então tem que estar entre parênteses. Menos 4, que multiplica o menos 1, de novo, entre parênteses, mais o 3. E aí você resolve. Tá? Então, nós vamos ter y que é igual, menos 1 ao quadrado é igual a 1. Lembra? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, menos 1 que multiplica menos 1 vai ser 1. Menos com menos é mais. Aí, você vai ter menos 4 que multiplica menos 1. Então,
4 vezes 1 é 4, menos com menos é mais. Então, você vai ter mais 4. Com mais 3, ok? Então, o teu y aí vai ser 1 com 4, 5, 5 com 3, 8. Então, o teu y é 8. Quando o teu x for menos 1, o y vai ser 8. Isso no item A, tá bom? Bom, no item B, você vai fazer a mesma coisa, só que o x agora vale 0. Então, onde tem x na tua função, tu vais substituir pelo 0. Então, quando você resolver tudo, o seu y vai ser igual a 3. Isso no item B. No item C, o x vale 1. Então, quando o seu x valer 1, o seu y vale 0. No item D, quando o seu x valer 2, o seu y vale menos 1. No item E, quando o seu x for valer 3, o y vale 0. E no item F, quando o x for valer 4, vale 4 no caso, o seu y vale 3, porque você vai fazer a substituição, assim como eu acabei de falar, tá? No item A. Tudo bem? Ok, gente. E a última questão, tá? A última questão diz que, dada a função definida por y igual a 2x² menos 5, responda os itens a seguir. Item A. Quais são os valores dos coeficientes A, B e C nessa função? Tá? Então, nessa função, olhando para essa função y é igual a 2x² menos 5, você sabe que é uma função que não tem o b, só tem o coeficiente a e o termo independente, tá? Então, quanto vale o a? 2. Então, a igual a 2, vírgula, b igual a 0, porque não existe, e vírgula o c menos 5. Só isso e mais nada, tá? Sem muito blá, blá, blá. Item B, qual é o valor de y quando o x for meio? Então, gente, ele quer saber o valor do y quando o x for meio. Então, você vai pegar a função, assim como eu fiz o item A da questão 43, você vai fazer o item B da questão 44. Então, você vai pegar a função y é igual a 2x², tá? Menos 5. E aonde tem o x, você vai substituir pelo valor que ele está te dando, ou seja, ele está dizendo que o x vale meio. Então, você vai ter y é igual a 2, que multiplica, abre um parêntese, coloca o meio lá dentro e eleva ao quadrado, porque o teu x está elevado ao quadrado, tá? Tudo isso menos 5. Aí você resolve. Y é igual, você tem uma potência e tem uma multiplicação. Quem você vai resolver primeiro? A potência. Então, repete o 2, vezes meio elevado ao quadrado é meio vezes meio. Ou seja, você vai ter 1 sobre 2 que multiplica 1 sobre 2. Então, quando você multiplica numerador com numerador, você vai ter um resultado. Denominador com denominador, outro resultado. Então, 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 2 é 4. Então, você vai ter aí meio elevado ao quadrado, você vai ter como resposta 1/4. Então, 1/4 menos 5, tá? Aí, você tem uma multiplicação agora. Então, primeira multiplicação, depois a subtração. Então, vai ser y, que é igual a 2 vezes 1, 2. Você vai ter 2/5 menos 5, tá? Achando o MMC, tá? Que você vai precisar achar o MMC aí, tá? Você tem 2/5 menos 5. Então, o MMC é 5, né, gente? É o 5, tá? Então, pega esse 5, divide pelo denominador velho, que é o 5. Então, 5 dividido para 5 é 1. 1 vezes 2 é 2, menos. Embaixo do 5 que está sozinho, existe o 1. Lembra que todo e qualquer valor dividido para 1 é igual a ele mesmo. Então, você pega 5, divide para 1, que vai ser 5. Né? E 5 vezes o 5, que vai ser 25. Então, você vai ter aí mais 2 com menos 25. Então, sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. Então, se você tem mais 2, com menos 25, você vai ter o quê? Você vai ter menos 23, né? Menos 23 5/8. Ou menos 23 quintos, tá? Mas olha só. Deixa eu Vamos refazer aqui algo que eu fiz
cometi uma gafe aqui, tá, pessoal? Isso acontece. O meu denominador não é 5, meu denominador é 4, né? Repetindo aí, 2 que multiplica meio elevado ao quadrado menos 5. Então, meio ao quadrado a gente sabe que é 1/4. Então, quando você multiplica 2 vezes 1/4, você vai ter 2/4. Eu falei 2/5, perdão, tá? Ainda bem que deu tempo de consertar. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então, 2/4 menos 5. Então, meu denominador aí, no caso, não é 5, meu denominador é 4, tá? Então, 4 dividido para 4 é 1, né? E 1 vezes 2 é 2. Ou eu posso fazer o seguinte. Não, mas vamos fazer do jeito que nós estamos fazendo, tá? Então, quando você resolver tudo isso aí, a resposta na qual você vai encontrar, vai ser menos 9 sobre 2, tá? Quando nós resolvermos tudo isso aí, que eu acabei de colocar para vocês, y é igual a 2x quadrado menos 5, onde y vai ser igual a 2 que multiplica meio elevado ao quadrado menos 5, tá? Quando você multiplicar, desenvolver essa potência, você vai ter meio vezes meio, que vai resultar em 1/4, né? Aí você vai efetuar a multiplicação de 2 que multiplica 1/4 menos 5. Quando você resolver tudo isso aí, você vai chegar a um valor de menos 9 sobre 2, tá? Então, esse é o valor que você vai chegar. Tudo bem? Bom, com isso a gente finaliza então a aula de hoje, né? Foram apenas essas questões que eu passei para vocês, tá? E eu peço a vocês que passem todas essas informações para o caderno, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, anotem que quando for no nosso próximo encontro, ou seja, na sexta-feira temos aulas pelo aplicativo Zoom, e vocês possam estar fazendo suas colocações, para que assim a gente possa então tirando aí as dúvidas de vocês. Tá ok, pessoal? Então, desde já, grata pela atenção de vocês, pela compreensão, mais uma vez. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim Ele nos permitir. Tchau, tchau.